uma palavra do coração do Senhor para o coração da igreja. Nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, glorifica o nome do Senhor, igreja. Glorifica. Pode glorificar quem quer. Amém, Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer nosso Pai. São já 5 para as 10, a casa presente, nosso pastor Manuel vai dar ensinamento para nós aqui nessa manhã. Vamos fazer uma oração para você poder enviar o povo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu então pedi de oração aqui da minha mão. Tá? Vamos orar por essa pessoa. Que Deus visita essa pessoa nessa manhã e cura, permita ser curado em enfermidade em nome de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus enviar o povo nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, eu lhe peço, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, visitar essa vida, meu Pai, está no nome aqui desse Pai, nesse pedido de oração. Eu não conheço essa alma, tu conhece. Ó Senhor, Pai, visita onde estiver, meu Pai, hospitalizado no hospital. Meu Deus, me aos anjos dessa pessoa, meu Pai. Ó Pai, eu também, meu Pai, ó Senhor, o crente, o abençoado, o crente, o Senhor de salvar. Repreende o espírito de enfermidade. Saia! Saia da enfermidade! Saia da onda da macumba e da feitiçaria! Saia pelo sangue de Jesus do mal! Confirma a tua bênção, meu Pai! Repreende todo mal! Confirma a tua bênção! Visita, meu Deus, meu Pai! A nossa família, abençoa, meu Pai, cada irmão que já está presente aqui nessa manhã, meu Pai, abençoa também nosso pastor Manuel, meu Pai, abençoa ele, a sua esposa, a sua família, meu Pai, abençoa também, Senhor, Pai, o grupo de evangelistas, meu Pai, que vai ser para evangelizar, ó Senhor, meu Pai, abençoa, meu Pai, seu Pai, nos visita, meu Pai, ó Deus, meu Pai, abençoa, meu Pai, nosso nome, meu Pai. Nosso irmão Miguel, meu Pai, nosso irmão Irene, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, nosso irmão Carlos, meu Pai, meu Pai, segundo, meu Pai, dirigente, meu Pai, desse Pai, do grupo de evangelismo, de todos os componentes do grupo de evangelismo, meu Pai, abençoa, meu Pai, cumprir a tua bênção e vitória, abençoa nosso Pai, o nosso patrão, papai, ó Senhor, meu Pai, que é de Laranja, meu Pai, abençoa o teu servo, meu Pai, a família dele, meu Pai, meu pastor Jônio, meu Pai, ó Senhor, meu Pai, visita o teu servo, toda a sua família, Pai, confirma todos os pastores, presbíteros, diaconato, Pai, cooperadores da tua obra, os grupos de louvor, meu Pai, abençoa, meu Pai, confirma a tua bênção, meu Pai, ó, Pai, eu estava no livro do Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, que peça para Deus, que me dá livremente, meu Pai, ó Deus, meu Pai, me dá sabedoria, meu Pai, eu me pedir, ó Pai, visita meus filhos, visita, meu Pai, a Júlia, meu Pai, ó Senhor, meu Pai, visita, meu Pai, cada neta, meu Pai, salva ela, meu Pai, tem misericórdia sobre aquela jovem, meu Pai, abençoa também, meu Pai, o Gabriel, o Nitro, meu Pai, abençoa também a Théo, meu Pai, abençoa o Adriano, meu Pai, abençoa também a Teodília, o seu filho, todos os seus familiares, vai repreender toda a diabo, saia, Satanás, saia, ministro, saia, maldito do mal, cumpriu a vitória, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hein? Levanta a sua mão para o céu, vamos distribuir nosso patrimônio, palma bem alegre para Jesus, palma bem alegre para Jesus. Saúdo a amada igreja com a santa paz em Cristo. Jesus, Senhor da glória, graças a Deus. Sente, meus amados, damos graças ao Senhor, como de sempre, e temos motivos de sempre dar graça, porque a própria palavra nos desperta para esta finalidade, e é realmente o que o Senhor da glória veio fazer, e trazer para
conosco um verdadeiro despertamento, e isso é o que nós devemos sempre agradecer por isso. Devemos sempre agradecer a Deus, que é revelado em nossos corações, tirado aqui da Bíblia Sagrada, um dos sacrifícios que Deus mais se agrada. Qual um dos sacrifícios que Deus mais se agrada? Ele se agrada de misericórdia e louvor e união. Estão compreendendo? A palavra misericórdia é acordo, significa acordo. Acordo uns com os outros em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E Ele se agrada do fruto dos lábios que confessa o seu nome. E Ele, revelado na sua palavra, Ele se agrada também da fraternidade, amor fraternal, ajuntamento na congregação dele, de Cristo. A palavra amor fraternal, a palavra fraternal, significa alegria de coração. Estão compreendendo ou não? Estão? Este amor fraternal significa alegria de coração. E esses sacrifícios que o Senhor da glória se agrada revelando assim. E o outro, como já disse, a pessoa está em acordo com outra pessoa, claro, desde que ela goste de acordo, para que gere a paz. E a paz é o que nos aprova que o reino dos céus está dentro de nós. Dentro de nós. Então cada um possui o seu patrimônio próprio. Sendo assim, e quando se encontra um grupo de adoradores, automaticamente a paz está presente. Porque Ele quer acordo, que é justamente a eliminação das diferenças e a edificação da palavra dele. Ensinamento é indispensável para que nós não cometemos pecado de loucura por falta de amar ou perdoar alguém. E a Bíblia diz que os loucos ficarão de fora. Ensinamento não é apenas só demonstrar conhecimento, mas é um dever, não é nenhuma obrigação. É um dever de ensinar e o dever de aprender. Justamente. Porque para que nós tenhamos a defesa da fé pessoal, a fé cristã, dada por Cristo, atribuída a nós. É uma realidade nessa palavra de Deus. Por isso que é importante ter o ensinamento, não precisa? Precisa ou não? Porque é preocupante. Às vezes a pessoa é muito simples, mas é simples demais. Já não é o correto. Ela precisa que seja simples e também prudente. Tem os dois lados. A prudência é a maneira como a pessoa recebe a palavra com mais seriedade. Prudência denota que a pessoa ela recebe o Espírito Santo, a graça de Cristo, mas não recebe em vão. Ela valoriza aquilo que tem.
não somente ensinar, mas avaliar a meta do ensinamento. Se quem está ouvindo está sendo beneficiado através dele, da pessoa dar atenção àquilo que está ouvindo. Compreenderam? Igual já tivemos comentário várias vezes sobre a doutrina mais fácil de se compreender. Já tivemos comentário várias vezes. Quem sabe? A doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia. Tem várias doutrinas. Existem várias doutrinas. A doutrina dos anjos, doutrinas do arrebatamento, doutrina sobre o pecado, doutrina sobre a santidade, doutrina sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Mas existe doutrina mais fácil de se compreender. Quem sabe? Não. É a doutrina da salvação. Tem razão bíblica. Vou citar, porque daqui a pouco vou convidar a minha esposa para dar sua participação. Mas como nós estamos em clima de aprendizado, que serve para hoje, servirá para o futuro, e servirá para que no tempo exato Deus determinará que nós iremos julgar o mundo. Então, a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina da salvação, sabia? Quero dar um exemplo bíblico. Em Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39, diz a palavra que aquele homem que estava possuído por muitos demônios, Jesus curou ele na hora, e ele queria acompanhar Cristo. Aí o Senhor disse para ele: vá e testemunhe aos teus, como Deus teve misericórdia de ti, como te libertou. E aquele homem que instantes atrás, naquela época, estava possesso, estava endemoniado terrivelmente, agora ele começou a pregar pelas casas, pelas vilas, já como evangelista. Ele saiu da porta larga e passou para a porta. Como a porta estreita é boa, não é? Ou não? A porta larga escraviza, prende, destrói. A porta estreita liberta, acolhe, ama, traz perseverança. Então aquele homem, em primeiro instante, saiu da porta larga e entrou no processo da porta estreita. A porta estreita liberta, leva-nos a Cristo. É o caminho que conduz à vida eterna. Compreenderam que a salvação é mais fácil? A doutrina é mais fácil ou não? Exatamente, a pessoa sai da porta larga, é o mundo do pecado, e ingressa logo na porta, e a porta estreita tem maná abundante. Eita Deus maravilhoso! Não, por isso que é bom você estar sempre no conceito do ensinamento da palavra. Quero convidar aqui a minha esposa, como disse sempre, a sua participação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Então a doutrina cristã de Cristo é o que nos liberta. A esposa, é bom ficar de que lado do esposo, do esquerdo ou do direito? Qualquer lado, não. Tem ética e tem doutrina. Ei, irmãs, olha aqui, olha. A esposa está do lado esquerdo, aqui, olha. Está do lado esquerdo.
direito está ali para socorrer ela. Está compreendendo? Segura com a esquerda e defende com a direita. Se alguém vir, compreenderam? É isso que ele tem que dar a esposa do lado esquerdo. Porque o lado direito aqui, ó, ela está aqui do lado esquerdo. A direita está ali, não está? Se alguém quer atacar ela, a direita sempre defende. Compreenderam ou não? Até isso é bom. Não só na igreja, mas na rua, no lar também. Não parece ser tanto assim, mas se os irmãos fizerem uma pesquisa sobre biologia, estudo sobre o homem, ou antropologia, que é também estudo sobre o homem, a mulher foi tirada da costela do lado esquerdo. Foi. Compreenderam? Para a direita ficar livre para defender. Por isso que quando entra a vida A3, aí é perigoso. A vida A2. O que é a vida A2? Um homem ou uma mulher? A vida A2. Um homem e uma mulher. Exatamente. Então a vida A2, ela tem essa prática desde o princípio. Hoje o mundo está tão acima, cabeça para baixo, e a situação é muito grave, para ficar cada vez mais grave. Mas ainda existem os que perseveram. Pela graça de Deus, não é pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Quem compreendeu a ética bíblica, a ética da palavra de Deus, é uma realidade. Pessoas que não têm esposo, que não é crente, esposa, então deve orar para que o Senhor da glória, orar e ter paciência, para que o Senhor da glória ele realize a determinada obra. Palavra com a minha esposa. Eu cumprimento a amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Só cumprimentando o que meu esposo está falando aqui. A palavra do Senhor diz que ele criou o homem, depois a mulher, né? E de uma só carne se fez dois. Então, quando a gente tem conhecimento da palavra do Senhor, primeiro está lá no céu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é em primeiro em tudo. Porém, quando o casal se casa, o esposo, a esposa sempre tem prioridade primeiro o seu esposo. Assim como o esposo tem prioridade a sua esposa. E hoje nós vemos os casamentos se dissolvendo aí, por quê? Qualquer coisa, o filho está em primeiro que o esposo. Qualquer coisa, o filho está primeiro que a esposa. E aí é quando os filhos têm a sua vida, enquanto eles são crianças, você tem que cuidar, você tem que fazer tudo. Quando eles passam maior, a vida é deles. Você pode socorrer, mas nunca coloque eles em primeiro. Quer ter um casamento saudável? Então aprenda com Cristo, que Ele quem nos ensina. Então a gente vê tanta desordem nos casamentos, porque as pessoas misturam. E quando há mistura, há complicação. Nessa manhã, vamos louvar o número dos 307, 370, para glorificar o nome do Senhor e agradecer por tudo que Ele nos fez. Porque, igreja, nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos levantou. E outra coisa, quantos são os livramentos que Ele nos dá andando na rua, na nossa casa, e Ele cuida de nós. Então, vamos ser gratos a Ele. Ser grato por tudo que Ele nos fez. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por
ela chorou pela família. O irmão também, o irmão Givaldo chorou. Mas vamos orar nessa manhã pela gratidão. Ser grata ao Senhor, igreja. Porque muitas vezes nós oramos por tantas coisas e não agradecemos o Criador. Nós temos que todos os momentos agradecer a Ele. Foi o único que foi para aquela cruz por mim, por você. Derramou sangue carmesim pelos nossos pecados, sem nós merecer nada. Mas por isso que estamos aqui, cada manhã Ele nos ajuda a levantar, a seguir, a prosseguir, mesmo diante das lutas, de tudo que o cristão passa. Mas Ele nos dá graça e força. Então vamos ser gratos a esse Senhor nessa manhã. O Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Ele por tudo, pela casa, pela família, por tudo que Ele fez por nós prosseguir na jornada, na caminhada. Vamos ser gratos ao Senhor, vamos orar nessa manhã agradecendo a Ele. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. Meu Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu poder santo, Pai amado, Pai querido, que nos concede, Senhor, mais uma manhã na tua presença. Jesus amado, levanta a tua igreja, os teus servos, aqueles que não têm força, meu Pai, dá ânimo nessa manhã. Restaura eles, Senhor, transforma, para que eles venham a reconhecer, meu Pai, que sem ti nada somos. Papai amado, como tu és santo, bondoso, misericordioso, que nos dá uma casa lá do lamaçal do pecado. Meu Pai amado, por isso estamos na tua casa, na tua presença, fazendo, Senhor, teu querer e a tua vontade. Vai de encontro àqueles, Senhor amado, um dia, Senhor, sentimos sabor. Quem está na tua presença vai nos dar ouvido as coisas do pronto. Vai repreendendo, vai arrancando eles, Senhor, daquele laço, daquele charco de lodo. Venha, Jesus, trazer os filhos, as almas perdidos, os caídos que não têm força para buscar mais a tua presença. Jesus, levanta um povo forte, um povo decidido, Senhor, a fazer o teu querer, a fazer, Senhor, a tua vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. Venha, Senhor, levantar os teus filhos, as tuas servas, meu Pai, as crianças, os jovens que renovam na tua casa. Dá força a eles, dá graça, meu Pai. Dá o grande livramento, Pai amado. Abençoa nossas vidas espiritual. Abençoa os teus servos, cada homem, cada mulher, cada criança, cada ancião. Eu entrego eles nas tuas mãos, meu Pai. Não deixa nós esmorecer, não, Pai querido. Ajuda a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade. Porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, oh glória. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os teus servos, tuas servas, obreiros, Senhor, os pastores, todos os presbíteros, diáconos, Senhor, todos os colaboradores que fazem a tua obra, as tuas servas, Senhor, que saíram, Senhor, da missão do evangelismo, para levar a tua palavra, anunciando as boas novas, que as almas venham se render a ti, Jesus amado. Que elas venham a reconhecer que foi o único que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos transformar e libertar. Eu entrego todos as tuas mãos. Eu entrego as famílias nas tuas mãos, casais, Senhor. Eles venham ser mais unidos, Senhor, venham compreender uns ao outro. Oh, meu Pai, faz uma grande obra nesse lugar. E abençoa o novo dirigente dessa igreja, Senhor. Abençoa ele, a casa dele, a família dele. Onde estiver o nosso pastor, Senhor amado, o presbítero John, ele e sua esposa, guarda, dá o grande livramento, levanta os seus céus, abençoa grandemente a tua igreja, abençoa a sede mundial, todos os ministérios, Senhor, dos teus servos, faz uma grande obra de transformação, meu Pai, venha abençoar a festividade do dia 8, Pai amado, abençoa todas as caravanas, Senhor, que vão chegar. Todos que entrarem ali, Senhor, receba a tua graça, a tua presença, o teu amor de Pai, que é o único que nos ama, é Jesus Cristo. Que todos sejam abraçados por ti.
que todos venham sentir a tua presença. É isso, Jesus, que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. Agora vamos seguir nosso caminho e depois queremos meditar na palavra de Deus nesta manhã. As irmãs que estão lá atrás, se for possível, se por bem, venha mais para frente. Não é que lá atrás a mesa é diferente, é que o aconchego é importante também, não é? Não, né? Essa é a palavra. Amém. Sou amada igreja da gloriosa paz do Senhor Jesus. Ele louvou o Senhor com o hino da harpa cristã, o hino 141 da harpa cristã. Glória a Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me todo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me faz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me todo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor.
palavra de Deus. Já oramos, até comentamos da palavra, um pouco já da palavra, vamos já meditar também da continuidade da palavra de Deus. Se os irmãos puderem ficar em pé, em reverência à mesma palavra, e vamos meditar no versículo aqui da palavra de Deus, depois continuaremos, né, na composição dos mesmos. Capítulo 2 de Tiago, versículo 13. A epístola de Tiago, capítulo 2 e versículo 13. Graças a Ele. Vamos, essa meditação da palavra de Deus, para a honra e glória do nome de Cristo, o Senhor da glória. Aleluia! Encontraram Tiago, capítulo 2 e versículo 13. Versículo 13. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor da glória. Todos encontraram? Então vamos meditar nessa palavra. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Isso é a palavra de Deus. Pode sentar, nos julgamos. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada nos revela que Deus nos colocou em primeiro lugar. Trouxe para nós uma bênção, a bênção que nos colocou em primeiro lugar. Ele fez com que nós passássemos de segundos para primeiro, ou de segunda categoria para primeira categoria, a respeito do que? Da salvação. E também no momento em que a pessoa recebe a palavra de coração, ela já está isenta de ir para o juízo final, para ser julgada no juízo final. O juízo final, primeiro Deus vai exercendo a sua obra em etapa. Primeiro a ser julgado no juízo final, antes do juízo final, você já verá julgamento antes do juízo final e também na época do juízo final haverá julgamento. Só que os detalhes do julgamento na Bíblia Sagrada traz uma boa informação para todos nós. Primeiro vemos na Bíblia, primeiro a ser julgado antes do juízo final, o anticristo, a besta e o falso profeta. Isso está no Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 e 20. Então aí vemos já o juízo de Deus em que etapa. Depois que o anticristo for julgado e for lançado no lago de fogo, depois vem outra sentença, que já está dada, depois passa a ser exercitada, a sentença sobre Satanás. No Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz a palavra que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. No capítulo 20, versículo 10 em diante, 10, 11, 12, diz a palavra de Deus. Aonde está este o falso profeta? Então vemos que o juízo final, até chegar ao juízo final no sentido geral, todo o sentimento de culpa já foi eliminado. Foi eliminado por que foi eliminado? Porque a pessoa já não tem mais aquele sentimento de culpa, transferência de culpa, melhor dizer, e por fim entra o processo de juízo final, os que não estão escritos no livro da vida. Porém, a
pregação de Cristo, ela veio trazer a pregação, Jesus, Senhor da Glória, não para enquadrar a pessoa no juízo final, mas na graça do Espírito Santo. Então, analisemos que o juízo final, ele traz uma informação, segundo a Bíblia, nos traz uma informação, segundo a Bíblia Sagrada, que no juízo final nem aparecerá o diabo, não estará mais lá no juízo final, ele já estará preso. Então a pessoa que irá para o juízo final, ela irá sozinha, ela não tem mais desculpas ou transferência de culpas. Quem sabe o que é transferência de culpas? Levanta a mão. É a pessoa pecar e culpar o outro. Quando Adão e Eva, lá no jardim do Éden, pecaram, Adão culpou quem? E Eva culpou? Culpou quem? É capítulo 3 de Gênesis. Eva culpou Adão culpou a quem? Eva. Transferiu a culpa. E Eva culpou quem? Então, a transferência de culpa é a cobra, não é? A cobra, a serpente, é a mesma coisa. Então, houve transferência de culpa. E nenhuma delas foi justificada por Deus. Nenhuma. Porém, a conclusão de transferência de culpa resultou em castigo. Porque Deus não aceita você ficar culpando o diabo. Quem sabe disso? A pessoa, tem exemplos bíblicos, não é? Na época do pecado de Davi, ele cometeu um pecado doloso, pecado gravíssimo. Ele não culpou nem a mulher de Urias, não culpou Deus e não culpou o diabo. Ele culpou quem? Culpou quem? Ele mesmo. E ele foi justificado por Deus porque se arrependeu e não usou transferência de culpas. A culpa, ela sempre atua na pessoa. Ela quer viver bem com Cristo, como ser humanos que gostam da paz. Não use transferência de culpas, porque na verdade Deus não aceita. Porém, o que nós lemos aqui na palavra de Deus é que quando Deus quando alguém recebe a salvação, ela está isenta de ser julgada no juízo. Aprendam bem, aqui aprendamos bem, não é que não descobriu, descubra. Porque o juízo final é temerário, terrível. O falso profeta já estará preso, ou seja, o anticristo. O diabo também já estará jogado no lago de fogo. E fica o restante das pessoas que não aceitaram a Cristo para ir para o juízo final, sem levar nenhum paralelo e sem levar nenhum vínculo de transferência de culpa. Ele vai sozinho. A pessoa sabe que ouviu, e ela sabe que não aceitou. Sabe que teve a oportunidade de perseverar, Deus dá, mas não perseverou. Então ela vai com aquela consciência totalmente pesada. É o efeito do juízo final. Isso. Sabe que Jesus Cristo, ele veio trazer a salvação pedindo o quê? Arrependimento. Pedindo e oferecendo o quê? Salvação isenta do juízo final. Glória a Deus por isso. É uma realidade mista. Junto com a salvação, vem o potencial da misericórdia. É o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, que apodera do salvo. O que é misericórdia? Pessoas que gostam ela é dada ao perdão.
Jesus perguntou ao povo: não quer vir a mim para ter salvação? Não quer vir a mim para ser liberto? Vinde a mim os cansados e eu vos. Ele é dado a oferecer. Estão compreendendo? Ele é dado em oferecer. Ele é liberal ao oferecer a vida com abundância. Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aí ele traz a palavra pedindo-te arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, ele oferece o juízo final ou oferece a salvação? É bom que os irmãos participem também, as irmãs também participem, porque sempre foi assim. A aceitação de Cristo, ou relacionado a Cristo, tem uma finalidade. É a esperança do toque da sétima, e os misericordiosos ouvirão. Eita Deus maravilhoso! Os misericordiosos ouvirão e triunfarão, jubilarão e rejubilarão com Cristo, o Senhor da glória. É importante que a igreja compreenda, porque você aceitar Cristo, alguém aceitar Cristo, e talvez por falta de uma instrução, a pessoa viver escravizada com medo do juízo final, é a mesma coisa não ter aceitado. Aceitou, mas o medo escraviza. A desconfiança também mantém a pessoa em pecado. O desconfiar que Jesus não é absolutamente digno de confiança. Aí nós vemos que essas instruções que o Senhor nos dá, e nós lemos em Tiago, capítulo 2, 13, verso 13. Você não sabe que a Bíblia Sagrada, ela é organizada. A palavra é organizada. O cristão é espiritual, é organizado. A palavra, no ouvir, no expressar, porque a natureza organizada segundo a natureza de Cristo. Quando Jesus foi para a casa de Jairo, lá a menina tinha sido morta, não sabemos, tinha morrido. Ele levou quem? Ele entrou lá com Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, melhor dizer, ele subiu ao monte. Quem ele levou? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 homens que o Senhor implantaria como colunas da igreja primitiva. Então, quando você vai ler a doutrina mencionada por Tiago, João, por Pedro e os demais apóstolos acompanhando e confirmando, tem mas a doutrina ela é executada por meio de organização. No dia de Pentecostes, não é que estou fugindo do assunto, estou comentando sobre a chegada da Epístola de Tiago. No dia de Pentecostes, onde o reino de Deus foi inaugurado aqui na terra, não foi? Foi ou não? Por que foi? Porque o Espírito de Deus veio sobre os que aceitam a palavra uma vez por todas. E naquela pessoa, Deus faz morada. O Espírito Santo não entra em uma pessoa e sai, a menos que ela extinga o Espírito, que não queira a palavra, não honra a palavra, recebe a palavra em vão. Aí a pessoa não é beneficiada, porque não valorizou aquilo que o Senhor deu. Mas no dia de Pentecostes, quem pregou a palavra?
Qual foi o preletor por excelência do caso? Quem? Se nós lermos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, quando Paulo estava cheio do Espírito Santo, quem interpretou? Pedro. Pedro é que nas mãos desses varões que ele ouve. Esses homens não estão embriagados. Como vós pensais, ainda é às 9 horas do dia, terceira hora do dia, às 9 do dia, para quem não sabe. Isso é o que foi predito pela profecia de Joel. Aí ele começou a desvendar a palavra de Deus, mistérios já revelados, mas o ponto da pregação foi quem? Por quê? Porque Deus organizou Pedro para edificar a igreja. Entendido? Pedro fosse como se fosse um vice-presidente de Cristo aqui na terra. Olha que privilégio que esses pedaços de barro têm na presença de Deus. Aleluia! Então ali iniciou o evangelho, a organização. Pedro edificou. Estava fazendo uma análise do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os versículos 9 na sequência. Ali estavam 16 nações. Eram todas as nações debaixo do céu, na época. E Pedro pregou naquela época o evangelho para toda criatura que estava debaixo dos céus, ou em cima da terra. Quem? Todas as nações que estavam na época ouviram a pregação do apóstolo Pedro, porque Deus tinha comissionado ele para edificar a igreja. No capítulo 16 diante de João, de Mateus, ele disse assim: olha, e sobre esta pedra edificarei a igreja. A pedra é Cristo, a pedra é, mas a igreja seria edificada através da pregação de Pedro. Aí Jesus disse a Pedro assim: olha, e eu te darei a chave do reino dos céus. É uma palavra figurada. Não é que Pedro abre os céus, Pedro abre os corações através da palavra e levando os corações abertos para a glória. Aleluia, glorificado o nome do Senhor, a glória. Tudo isso é o que, irmãos? Organização. Primeiro começou com Pedro, foi isso? Sem dúvida alguma. E a chave não é a chave de chuva, não foi nada disso. Não é? Tem Pedro que abre a chave dos céus para mandar chuva, não. A chuva vem diretamente da vontade de Deus que está em Cristo. Pedro prega a palavra, eu prego a palavra, nós pregamos a palavra para abrir os corações. Glória a Deus! E recebendo a palavra para cada vez mais os corações serem desenvolvidos. E Tiago trabalhou na doutrina. A doutrina relacionada a Tiago, por quê? Pedro estava na incumbência de edificar a igreja. Tiago, por sua vez, doutrinou a igreja. Você pode ver que no capítulo 12 ele fala que Deus condena fazer acepção de pessoas. Deus condena, alguém está necessitado e você só orar, e se você puder ajudar, não ajudar. A oração não funciona de maneira alguma. Se você ajuda, se a pessoa está com fome, ou faltando roupas, vestimentas, você diz assim, vamos orar, e você continua na falta. E a pessoa pode ajudar. Então esta oração não vale nada, Deus não recebe. Então Tiago tinha a palavra contida nos textos e também nos contextos, no objetivo e no subjetivo da palavra de Deus. Aí já se trata, depois que Pedro edificou a igreja, então Tiago passou a ser dirigente da igreja primitiva. Estão compreendendo? Quando você lê um versículo, um desses profetas, desses apóstolos, ou daqueles apóstolos, tem raízes bíblicas, tem fundamentos bíblicos e é digno de
aceitação. Aí Tiago foi o edificador da igreja. No capítulo 2 de Gálatas fala disso, não é? No versículos 9 e 10, fala que Paulo encontrou com Pedro, Tiago e João, que eram considerados como as 3 colunas da igreja primitiva. E os demais continuavam auxiliando e confirmando as mesmas palavras que Tiago pregava relacionado à doutrina. Tiago prega a doutrina da humildade. Tiago prega a doutrina da humildade. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que o vosso templo vos exalte. Capítulo 4, diz a palavra de Deus, no versículo 6, 7 e 8, diz a palavra. Ele também ensinou a igreja a perseverar com paciência, ou não? Ensinou? A irmã Cara lê para nós um versículo, Tiago capítulo 5, versículo 7, 8, 9. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus, muito importante. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera pelo Senhor do fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecendo os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está próximo. Compreenderam 3 vezes, nesses versículos que a irmã leu, fala 3 vezes, fala de paciência. E 3 vezes também, e uma vez conclui não falar mal dos outros. Porque aí, se falar mal, o juízo está às portas. Uma época eu fui pregando sobre paciência. Não foi só uma pessoa, 2 pessoas ou mais pessoas que disseram para mim. Eu aprendi com alguém que a pessoa não pode ter paciência. Já ouviram falar isso? Não. Pedir paciência, então você já ouviu. É uma expressão de loucura. As loucas ficarão de fora. Para que serve, fazendo esse parênteses até, mas para que serve paciência? A paciência, ela produz experiência. Quanto mais você passa uma luta, mais a experiência cresce. Quanto mais tem paciência, mais a conservação da vida eterna está aí. Está presente lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 13, diz a palavra de Deus, que os pacientes serão salvos. Os que perseverarem até o fim serão salvos. E o que é perseverança? É paciência. Então Tiago exortou a igreja paciência. Era um homem que tinha paciência na prática, porque ele dirigia uma igreja que era conhecida como igreja da distribuição mundial. Distribuía o evangelho da igreja primitiva, ele foi se expandindo por outros países e chegou até nós. Glória a Deus! E Tiago estava naquela incumbência de lidar com o ser humano, mas também na prática da palavra de Deus, paciência. Aí o que acontece? Ele instruiu a igreja sobre o que? Fraternidade, união, acordo, perdão, quantas vezes for necessário. Primeiro, quando aceitamos a Cristo, a salvação ela vem acompanhada com as boas obras. Acompanhadas com as boas, e a salvação vem acompanhada de mudança radical de atitude. É frutos.
Por isso, quando Tiago expressa que o juízo será sem misericórdia para os que não quiserem misericórdia, é quando a pessoa recebe a palavra de Deus em vão. Em vão. Não faz caso daquilo que recebeu. Aí Jesus disse, será muito chamado de poucos escolhidos. Porque a escolha da salvação, a palavra diz que Deus lá no passado, antes de ter nascido, ele já sabia quem recebia a palavra como verdade e quem não recebia. Essa é a questão. Agora analisemos bem. Veio Jesus trazendo o evangelho da salvação. Se nós vermos no capítulo 3 de Lucas, versículo 9, João Batista advertiu o povo. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Para os fariseus eles disseram, raça de víbora. Os fariseus eram mais extremistas na religiosidade, da confiança própria. Para aquele tipo de pessoas, ele diz, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que ele quer dizer com isso? Produzir, pois, fruto de arrependimento, deixa a arrogância e agora eles ficam isentos do juízo final. Essa é uma pregação de João Batista, porque um pregador prega a palavra de Deus, é parecido com outro pregador, porque o evangelho tem um padrão de pregação, não é cada um, é de uma maneira, não, aí é descontrole espiritual. Aí Tiago, exortando a igreja, ele disse, olha, o juízo só será sem misericórdia só para quem? Para quem? Para quem não fez misericórdia. Aí o juízo vai diretamente para a pessoa. E para os que fez só misericórdia, eles triunfarão por cima do juízo. Eles terão vitória sobre o juízo. Hoje nós estamos numa época da salvação que nós estamos triunfando sobre 3 tipos de pecados. Triunfar é ter vitória. Triunfar é dominar. Glória a Deus! Estamos triunfando sobre o pecado do mundo. A igreja, ou seja, Jesus, Senhor da glória, tira a pessoa lá do mundo do pecado, liberta ela, tira, como disse as primeiras expressões, ele tira a pessoa da porta larga lá do mundo e coloca na porta estreita, a porta do amor e a porta da perseverança e a porta da manutenção. É a porta estreita, é linda, é gostosa, é maravilhosa, porque toda luta que você tem, você já é vitorioso. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então é uma da vitória, das vitórias que temos. Vitória sobre o mundo, por meio do que? Da fé. Como disse o apóstolo João. Veja bem, nós temos também outro tipo de vitória. Vitória sobre a lei do Antigo Testamento, a lei cerimonial. Cerimonial era algo que a pessoa fazia tipificando a Cristo, ou um assunto que havia de vir, mas depois já chegou Jesus, já completou igual. Eles na Páscoa, eles usavam cordeiros tipo de Cristo, para fazer aquele jantar entre famílias. Aí veio Jesus, o Senhor da glória, então os cordeiros já não são mais mortos. Agora Cristo morreu uma vez e ressuscitou uma vez, não morrerá mais, está glorificado, e então a cerimônia daquele sacrifício de morte de cordeiros repetitivos, então já não existe mais. Então nós temos também a vitória sobre a lei, sobre de fazer para receber. Hoje não é fazer para receber, é receber para fazer.
Mudou o efeito da linguagem. Por que é receber para fazer? Quando a pessoa aceita Cristo, ela é beneficiada, irmãos e irmãs, com as bênçãos necessárias que o Senhor preparou para conosco em primeiro lugar. Agora a pessoa vai fazer a obra porque Deus fortalece ela. Glória a Deus! Não é que você vai fazer a obra para ser fortalecido. Primeiro Deus fortalece e depois você faz. Então mudou o efeito da execução da lei e da graça. Na lei você precisaria primeiramente ser justificado, porque, entre aspas, porque não funciona. Quem justifica-nos é Deus. E sobre essa questão de nós estar triunfando sobre a lei, nós não estamos mais edificados sobre o sacrifício da lei, porque Cristo nos libertou da maldição da lei, porque na lei era assim. Você falou, se não fizer o pecado não sai. Na graça também é assim. Não fale qualquer coisa para que não traga o pecado da lei para dentro. Faça tudo na graça sem pecado. Então nós temos a vitória sobre o quê? A lei. Vamos ainda aqui a alguns minutos, e resta analisar a questão da palavra. A Bíblia, vitória, sobre vitória. Analise bem. Vitória sobre a lei. Vamos vir aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, dá uma olhada, é isso mesmo. Romanos, capítulo 6, a epístola aos Romanos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vitória. Vitória sobre o mundo, como sabemos. Vitória sobre a lei. É uma realidade nessa palavra de Deus. Encontrou aí? E para nós, irmão Carlos, capítulo 6 de Romanos, você já encontrou? É versículo 14. É 13 e 14. Nem tampouco apresenteis os nossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não é oculto sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da Graça. Compreenderam? O pecado não tem domínio, porque no capítulo 10, versículo 5, 6 de Bíblia dos Romanos, Moisés expressou para o povo o pecado que era pela justificação, que era por obras, em primeiro lugar. Ele lançou 12 maldições no Monte Ebal e as bênçãos do Monte Gerizim, quem fizesse a obra, quem executasse a obra. Mas os mandamentos eram tantos que o povo não conseguia cumpri-lo, então pecava. E agora não, agora o apóstolo está referindo, Paulo, transferindo o povo da antiga lei para a tua graça, dizendo: não reina sobre vós o pecado, porque não está debaixo da lei, nem apresenteis os vossos corpos, não é isso? É instrumento de injustiça para o pecado. Portanto, não reine o pecado sobre vós, porque não está debaixo. São coisas que não parece não, só é preciso que a pessoa entenda, para que ela se liberte disso aí. A mistura da lei com a graça atrapalha muito. Mas agora, por quê? Porque os compromissos da graça, eles são permissivos. E o compromisso feito com a lei, solene. Solene quer dizer, tipo juramento. É um juramento. Abriu a boca, porque vai fazer, se não souber, jura. E é pecado jurar. Agora, para a graça, como o mesmo Tiago doutrinou,
estamos falando sobre vitória sobre esse tipo de pecado. A outra vitória é sobre a nossa carne. Sobre a nossa carne, ela não se... A carne converte? Ela só é dominada porque o Espírito de Deus nos preenche com abundância. Glória a Deus. O corpo só serve a Cristo porque o Espírito de Deus não predomina o corpo. Ele começa pelo lado de dentro e vem funcionando de dentro para... Por isso você não conhece quem é a pessoa se não avaliar o caráter. É uma realidade, porque a aparência é enganosa, sem dúvida alguma. Então a carne ela é dominada pelo Espírito. E o mundo também é dominado pelo Espírito Santo que está em nós. E a lei também é dominada pelo Espírito Santo que está em nós. Então nós temos 3 tipos de vitória. 3 tipos de vitória. Quando se fala o mundo, só que o mundo está referente ao maligno. É a mesma. E Pedro mesmo escreveu que o maligno está ao nosso mais perto, mais longe. Para quem não sabe, quando você aceita Cristo, ele marca a pessoa com o sangue dele e o diabo fica longe. Mas a tentação humana fica conosco, é a carne. Compreenderam? Vejam bem. Só que o nosso tema central é este: sempre ser misericordiosos, gostar de acordo, ser dado ao perdão, porque essa salvação que está presente, a igreja, ela não está predestinada a ir para o juízo final, destinado a ir ao juízo final. Não, a igreja está destinada a ir para a glória. É da aceitação para a glória. Oh, aleluia! Estão compreendendo? E quando a gente se lembra da glória, que é a obra do Espírito Santo, a gente sente a alegria de ir para a glória. Para o juízo final, tristeza. Para a glória, alegria. O arrependimento do homem lá, o malfeitor da cruz, contribuiu. Ele estava na cruz, espiritualmente falando, da cruz ele foi para a glória. Eita Deus maravilhoso, aleluia! Por isso, irmãos, que é bom ensinamento. Está compreendendo? Agora, Tiago era o dirigente da igreja primitiva e ele, instruído por Deus, o que significa salvação, ele disse: olha bem, porque o juízo será sem sobre os que não quiserem, e a misericórdia triunfa do juízo. Eu já falei sobre misericórdia algumas vezes, mas quem sabe o significado da palavra X sobre misericórdia? Para quem não descobriu, a palavra misericórdia vem de 2 frases. Ela vem de miséria para acordo. O homem está em estado de pecado, está no mundo do pecado, o ser humano. Quando alguém aceita Cristo, o Senhor da glória acolhe aquele ex-pecador e passa a carregar ele dentro do coração de Deus, o próprio coração do Senhor da glória. Isto chama: o ex-miserável agora alcançou acordo com Deus e fez paz com Deus e vive como filhos de Deus por excelência. Vem de miséria para misericórdia, 2 frases. Vem de miséria para... Ele apanha o ex-miserável, coloca dentro do coração, fazendo com ele um acordo, irmã Ednelson, irmãos, através do sangue de Jesus. E passa em nós o sangue. Aí agora não estamos mais destinados para a ira, mas para o Espírito.
Aí nós temos essas vitórias todas hoje, os cristãos, por que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Devido ao projeto de Deus sobre a igreja, sobre os que hão de receber a salvação, já os que a receberam. O projeto de Deus, ele é organizado em quem? Ele é organizado em Cristo. Está compreendendo? E sendo o projeto organizado em Cristo, todavia a segurança é máxima, referente à vida com Cristo. Os irmãos analisam bem, dentro do texto de Tiago, nós vemos um texto ele aprendeu com Cristo. A igreja vai ser arrebatada? Irá ou não? Mas na informação bíblica, o arrebatamento da igreja se dará mais ou menos 1000 anos antes do juízo final. Como que a igreja vai ser arrebatada antes do juízo final? E a igreja vai passar pela festa das bodas, já está com Cristo, já reina com Cristo e volta a ser condenada. Não tem ética bíblica. A igreja ela será arrebatada mais ou menos 1000 anos antes. Já leram isso? A irmã dele pode ler aí no Apocalipse capítulo 20, não é? Versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 20. Analisando bem esta boa palavra, palavra de Deus. E versículos 4 e 5, ou 5 e 6, já diretamente do assunto. Mas os outros povos não reviverão, até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Compreender? Ainda o juízo final não chegou. De uma ressurreição dos justificados para a ressurreição dos condenados, tem um espaço de quantos anos? Nessas alturas é onde que encontra a igreja indo, igual alguns, eu já ouvi pessoas dizer isso. Prepara que você vai aparecer no juízo final, vai dar conta de tudo que eu fiz. Não, os pecados não se lembram mais. Não se lembrarão. Então a primeira ressurreição, ela se dará 1000 anos antes. Vocês estão compreendendo? Ou não? Por que nós estamos falando isso? A igreja, a igreja não é as 4 paredes, a igreja somos nós, não é? Não é as 4 paredes. Deus não habita nas 4 templos feito por mãos humanas. Ele habita no templo que ele mesmo fez, que somos nós. Agora analise bem, o nosso ano de salvação, ele vai acrescentando, cada momento a mais acrescentando. Hoje você está bem informados pela fé e o conhecimento da palavra, e o nosso ânimo, em vez dele desfalecendo, diminuindo, ele vai aumentando. Glória a Deus! Porque quanto mais cremos passa dia, quanto mais os dias passam, mais vai aproximando o dia da redenção desse corpo, o encontro com o Senhor da glória, antes do quê? Do juízo final, irmãos. A igreja está arrebanhada. Nós temos as informações bíblicas. Ou vocês não estão compreendendo? Por que Jesus mandou, depois que a pessoa aceita Cristo, aceita Ele, entrar sempre no processo da escola bíblica, do ensinamento bíblico, para que não suceda que a pessoa não tenha a instrução e apareça de pessoas às vezes com a instrução contrária, aplica na pessoa e a pessoa recebe. Eu já tive a oportunidade
oportunidade de encontrar pessoas praticamente depressivas. Ela estava mais preocupada de ser condenada no juízo final do que ir para a glória, porque alguém falou para ela. E ela teria que passar ainda pelo juízo final para ser julgada. Mas ele dizia assim: você aceitou Jesus hoje, mas você ainda não tem certeza se está salvo. Só que a aceitação de Cristo não é misturada com dúvida, é com a realidade da palavra. Está compreendendo? A salvação ela nos anima e nos reanima, diz a palavra de Deus. Aqui no capítulo 5 de aos Tessalonicenses, primeiro, aqui no versículo 9, aqui a palavra está dizendo assim, ó, se os irmãos quiserem acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, vírgula. Essa vírgula é a Bíblia, as vírgulas e os pontos significam versículos interpretados. Olha o que diz o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não predestinou, pode ler aí, irmão que olhou, que está acompanhando, analise bem. Ele não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. Que aquisição? Em exemplos fáceis de compreender. Alguém compra uma propriedade, uma casa. De repente ela recebe aquela documentação daquele localizado. Então a sua aquisição saiu. O seu documento, a sua documentação saiu, a aquisição. É coisas que as pessoas recebem como benefício e garantia. Eu usei a expressão documento de propriedade porque tem o mesmo sentido. Agora olha para o espiritual. Deus não nos predestinou, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. Você recebeu a documentação do sentido espiritual, do selo da promessa. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Está compreendendo a aquisição, oh, aleluia, para a salvação. Não dá para ter dúvida, a menos que a pessoa dê apoio à dúvida, mas não tem como. Tem como sim, porque o homem não é robô, o ser humano não é robô. O ser humano é racional, pode raciocinar e pode também até mesmo deixar a parte do raciocínio de lado, que a parte do raciocínio da coisa certa é a virtude do Espírito Santo. É uma realidade disso. Tanto é que o ministério do ensino, ele é o ministério completo de cura divina. Se todos descobrissem o que significa o ministério do ensino, ninguém perdia, porque Jesus, primeiramente, antes de atuar com o efeito da cura divina, ele fazia o quê? O que é que ele fazia? Vamos ver aqui mesmo no capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 1 e 2. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que é importante o ministério da saúde no Filipe. É saúde mental, saúde também, até mesmo saúde emocional, claro que sim. E também até mesmo a saúde física, de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia. Encontraram que nós vamos ler mesmo? João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 e 2. Pode ler a senhora mesmo. Porém, Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo tornou para ele. Todo o povo vinha dele com ele, e assentando, os ensinava. Ele pregava o que? De pé ou sentado?
Tem várias partes, referências bíblicas que Jesus pregava sentado na presença de quem primeiro? Está compreendendo? E ele sentava, aprendia com o Pai e distribuía para a humanidade. Porque quem não se senta para aprender, nunca poderá levantar para ensinar. Então ele não emocionava a multidão, era uma grande multidão, tanto no templo como nas praias. Mas ele assentava-se no templo, ele assentava-se no local determinado e nas praias ele assentava no barco. E ensinava, ele pregava sentado. Compreenderam? A maior parte das pregações era sentado, que é uma forma da pessoa demonstrar postura e também responsabilidade naquilo que está falando e tempo para reflexão, para analisar algo que a pessoa está ouvindo. Por isso que os que recebem a palavra é conhecido como coluna do templo de Deus, colunas desse templo de Deus. Adiante na pesquisa, já no final, na pesquisa, há uns anos atrás, a perda de crentes era cerca de 95% dos que aceitaram a Cristo. E na pesquisa realiza que não era falta de oração, nem de jejum, nem de oferta, nem de estar constante assim na igreja, mas falta de compreensão da palavra. Analise bem como se faz a palavra. Porque a palavra ela está antes da oração. Ela está na oração e depois da oração. Sabia disso? Sabia? Depois se a irmã Juliana falou, vai dar um espaço, mas vamos ler no livro de Lucas 11, versículos 1 e 4. A palavra está antes da oração, está na oração e depois da oração. Aleluia! A palavra é suprema em todo o tempo. A irmã dele sempre lê, pode ler para nós. Lucas capítulo 11, versículos 1 e 4. Aconteceu que estando ele a orar no sétimo dia, quando acabou, ele disse com seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Isto, o Pai é nosso, o pão é nosso e o egoísmo é excluído. Pai nosso, pão nosso, perdão nosso, entreveiro dele, livramento nosso. Então a oração está antes da palavra, a palavra está antes da oração, melhor dizer. Jesus usou o verbo, a palavra, ensinando os discípulos a orar. Depois que ora, Deus abre a porta também da palavra na pregação. Mas antes da pregação, antes da oração, está o quê? A palavra aí, Jesus, os discípulos dizendo, ensina-nos a orar, como João ensinava os dele. Aí Jesus abriu a boca e ensinou, usando o quê? A palavra, antes da oração. A Bíblia ela tem o objetivo e o subjetivo, e você não pode adulterar ou fixar somente em um assunto e cancelar o outro, não. Por isso que a palavra ela traz
o suficiente para nos continuar nessa boa jornada. Aprendendo é bom para tudo. Vocês compreenderam? Ou não? Agora, a oração, desde que a pessoa aceita Cristo, ela é feita no Espírito Santo, porque junto com a salvação pelo Espírito Santo, com abundância para nos beneficiar. Já leram isso, não é? Está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, fala disso. E quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra da salvação, todos crendo nele, com verdade, são selados com o Espírito Santo da promessa. Temos mudança de radical. E daqui a pouco ele ora em favor dos irmãos. A irmã quer louvar? Isso. A irmã Juliana pode vir olhar o máximo de sempre. Às vezes lá fora a gente entrega um panfleto, faz um convite. Aceita Jesus, não quero não. Aceita Jesus, não quero não. Quando aceita, é hora de dar apoio, não é? Sal da igreja com a paz do Senhor. Quando rolar em seu rosto a última lágrima e lhe faltam forças para seguir, quando houver cilada por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que enquanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, do seu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz que eu vou lhe ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono e ajuda e vai na sua frente. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chegará. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chega. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos, irmãos, indo para o final do controle do horário, mas quem ouviu a palavra e recebeu, quem compreendeu que a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender e até viver, e as lutas, mas o Senhor da glória sempre vem a luta e já deu a vitória antes da luta começar. Então não adianta, porque a gente tem lutas, não é para vencer, tem lutas para mostrar que Jesus é especializado em vencer qualquer tipo de gigante, e é Ele que está em nossa frente, em todos os lugares conosco, aonde nós estamos com Ele, claro. Então que Deus continua nos abençoando e vamos continuando nessa graça que o Senhor nos deu. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí em ação de graças. Quem pode ajudar, ajude. Ajude com amor, ajude com alegria, com graça em cada coração. O Senhor da glória, Ele ama pessoas de coração alegres. No momento da oferta é um momento de muita alegria, sim ou não? Porque Deus nos fez dignos de ajudar na sua obra. E Ele nos fez dignos também de estar sentado nesse lugar,
nessas cadeiras ouvindo a palavra de Deus, já recebendo, é uma realidade na palavra. Apresente a vossa oferta, apresente com amor, com alegria. Quem pode ajudar, ajude. Quem não pode, já ajudou com a sua presença. A Bíblia diz que a maior oferta da igreja é o quê? A nossa presença na igreja. O corpo, ela apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Aí depois, em segundo, vem a oferta para a manutenção da obra de Deus. Ele prepara tudo na hora. Senhor Deus, receba a oferta dos servos, Senhor, que o Senhor tem nos preparado na verdade, Senhor, da glória, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, no nome do teu filho Jesus Cristo, e assim seja, e graças a Ele, a Ti, Senhor. Coloca as ofertas nas salvas, tem alguém que possa também pegar os envelopes, pega pela fé, pegue pela fé, tem alguém possa distribuir os envelopes, distribuam aí, por favor. Pegue pela fé no Senhor na glória. Tem alguém que pegou o envelope, distribuindo aí. Graças a Deus. E depois iremos fazer a oração de agradecimento. E os que vão recebendo a palavra de Deus vão ficando mais beneficiados com ela. Com esta boa palavra, a palavra que nos libertou. E continua nos libertando desta boa palavra, a palavra de Deus. Pegue pela peça de Deus preparada, traga para ajudar na obra do Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele. Já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que nos deu. Tem pessoas afastadas do Evangelho nesta manhã? Não tem. Pessoas que ouviu a palavra e sentiu que aceitar Cristo como Senhor da sua vida, Senhor e Salvador. Tem alguém que sentiu aceitar Jesus? Levante a mão. Tem alguém? Não tem? Então que Deus continua nos abençoando ricamente. O irmão com a palavra, o irmão Givaldo. Diácono Givaldo. Amém, Jesus. Saúde mais vezes a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem aprendeu mais de Jesus? Amém. Quem acha que nós precisamos aprender mais de aprender com Jesus? Diz glória a Deus. Precisamos aprender muito com Jesus, né? Ontem, né? Aqui eu passei chegou uma senhora aí, ela não é crente, sabe que é crente do outro ministério. Ela apareceu ser esposo dela, deficiente, né? Ela sentou aí. Aí ela falou, por que a igreja de Deus Amor não dá a ceia para irmão de outro ministério? Aí eu expliquei para ela muitas coisas, né? Eu costumo que a igreja pulando de igreja tal, todo mundo seu nome, para dizer não tem igreja nenhuma. A Bíblia diz que